Número 3. Acompanhem ali a leitura porque é um probleminha. O preço a pagar por uma corrida de táxi depende da distância percorrida. A tarifa Y é composta de duas partes. Uma parte fixa, denominada bandeirada, e uma parte variável que depende do número X de quilômetros rodados. Suponha que a bandeirada esteja custando R$ 6,00 e o quilômetro rodado R$ 1,20. Expresse Y em função de X. Então, lemos o problema, agora vamos tirar os dados. A gente entendeu que é uma corrida de táxi e que tem a bandeirada que é fixa, mais um valor variável que depende do quilômetro rodado. Então, vamos tirar os dados. O preço a pagar por uma corrida de táxi depende da distância percorrida. A tarifa Y, a tarifa é o que vai ser pago. Então, vou colocar aqui tarifa, eu vou chamar de o valor a ser pago Y. É composta de duas partes. Então, o Y é igual a duas partes. Que partes? Uma parte fixa denominada bandeirada e uma parte variável que depende do número X de quilômetros rodados. Então, a gente tem quilômetros rodados, eu vou chamar de X. Aí diz, suponha que a bandeirada esteja custando R$ 6,00 e o quilômetro rodado R$ 1,20. Então, lembrando que a bandeirada é R$ 6,00 e é fixa. Então, a tarifa, o valor a ser pago, vai ser os R$ 6,00 mais o quilômetro rodado. Aí, o quilômetro rodado, eu dizia que custava R$ 1,20 o quilômetro rodado. Então, R$ 6,00 é a fixa mais 1,20x por quilômetro rodado. Então, se for 1 quilômetro, coloca 1 no lugar do x. Se for 2 quilômetros, 2 no lugar do x e assim sucessivamente. Então, na letra A dizia, expresse y em função de x. Y em função de x, o valor da bandeirada, mais 1,20 por quilômetro rodado. Isso era o que pedia a letra A. Letra B. Quanto se pagará por uma corrida em que o táxi rodou 10 quilômetros? Então, quanto se pagará é a tarifa. Eu quero saber Y. Por uma corrida em que o táxi rodou 10 quilômetros. Então, o meu X, que é o quilômetro rodado, são 10 quilômetros. Vou pegar aquela função que eu montei lá na letra A, que era assim. E no lugar do X eu vou colocar 10. 6 mais 1,20 vezes 10. Y igual a 6 mais 1,20 vezes 10 vai dar 12 reais. Y igual 12 mais 6, 18 reais. Então, ele pagará, se rodar 10 quilômetros, pagará uma taxa de 18 reais. Exemplo 4. Determine o ponto onde a função f de x igual a 5x menos 10 corta o eixo do x e o eixo do y. Bom, como ela é uma função afim e a gente construiu o gráfico da função afim, a gente sabe que onde corta o eixo do x é o zero da função. E onde corta o eixo do y é o valor do b, que nesse caso é menos 10. Então, para determinar onde corta o eixo do x, a primeira coisa é calcular o zero da função. 5x menos 10 igual a zero. Passo que tem x para um lado que não tem para o outro, 10 dividido por 5, 2. Esse é o valor onde corta o eixo do x. Agora pedia, determine o ponto onde corta o eixo do x. O ponto é o par ordenado. Para o ponto de um gráfico dar em cima do eixo do x, significa que é este valor e zero. Então, sempre vai ser assim. Onde corta o eixo do x, a gente iguala a zero e encontra um número, que é o valor. O ponto onde corta é sempre este valor e zero. Como é um par ordenado, é entre parênteses. E onde corta o eixo do y, a gente sabe que o valor é o valor do b, é menos 10. Mas para o ponto dar em cima do eixo do y, tem que ser sempre zero e este valor, que no caso é menos 10. Então, no eixo do x
é o zero, o raiz da função, e o zero. E no eixo do y é sempre zero e o valor do b. Número 5. Determine a função dos seguintes gráficos e classifique. Bom, agora é o contrário. Antes eu dei a função para vocês e vocês me construíram o gráfico. Agora eu vou dar o gráfico e vocês vão achar a função. Então, como é que a gente faz? Primeiro, quando a gente foi construir o gráfico da função afim, igualava zero, marcava no eixo do x, o valor do b marca no eixo do y. Então, se a gente tem onde corta o eixo do y, este é o valor do b. Então, o que a gente tem aqui? Este é o gráfico, em vermelho. Ele se cruza o vermelho com o eixo do y neste ponto aqui que vale 2. Então, este valor onde eles se cruzam é sempre o valor do b. Então, a gente já tem uma informação. b é igual a 2. Depois que a gente descobriu o valor do b, a gente escolhe um ponto da função. Escolhe um que a gente conheça os valores. Um ponto. Que valor é esse daqui? Desculpa, que ponto é esse daqui? Este ponto é o par ordenado 1 para o x, sempre o x antes, e menos 1 para o y. Então, a gente tem x e y, sempre desse jeito. Aí, agora, o que a gente faz? Depois que a gente tem o b e um ponto, a gente pega a função de primeiro grau genérica. A função, ela é do tipo ax mais b. Essa é a função de primeiro grau. E a gente substitui todas as informações. O y é menos 1, o a eu quero descobrir, o x é 1 e o b é 2. E resolve isso. Menos 1 igual a vezes 1a mais 2. Passo o que tem a para um lado e o que não tem para o outro. Vou passar o a para cá. Menos a igual a 2 mais 1. Menos a igual a 3, o a deu negativo, vamos multiplicar por menos 1, a igual a menos 3. Então, encontrei o valor do a e já tinha o valor do b. Agora a gente escreve a função. Como? A gente pegou a função genérica de primeiro grau e usou ela como se ela fosse uma formulazinha para encontrar o valor do a. Agora, a gente pega de novo a função de primeiro grau, mas substitui somente o a e o b. Daí, a gente tem a função que representa esse gráfico, ó. O a é menos 3, aí vem o x, mais o b, que vale 2, mais 2. Então, este gráfico aqui é representado por esta função, ou esta função é representada por este gráfico, que é menos 3x mais 2. Como é que é a classificação dela? A gente pode olhar tanto para o gráfico quanto para a função. Olhando para a função, o x tem expoente 1, ela é de primeiro grau. O gráfico é uma reta subindo ou descendo, então ela é de primeiro grau. Primeiro grau. Afim ou linear? Lembrem, a função afim nunca passa no 0, 0. A linear sempre passa no 0, 0. Ó, essa daqui não tá passando no zero, aqui, exatamente aqui em cima. Então, ela é uma função afim. Ou então, a gente olha aqui, ó. O x está afim do 2. Então, é uma função afim. Dá para olhar tanto no gráfico quanto na função que a gente encontrou. E agora, crescente ou decrescente? Da esquerda para a direita, meu dedo está descendo, é decrescente. Ou a gente olha, o número que está na frente do x é negativo, então é uma função decrescente. É uma função de primeiro grau, porque é uma reta crescente, né? Não é paralela nem nada. Então, para a gente determinar essa função, vamos olhar se tem o valor onde corta o eixo do y. Então, reta, tá aqui. Eixo do y tá aqui, elas se cruzam aqui no meio que vale 0. Então, onde ela se cruza é sempre o valor do b, b igual a 0. Agora, a gente escolhe um ponto que a gente quiser. Então, eu posso escolher este ponto aqui, que é o par ordenado 2 e 6, ou, nesse caso, eu posso escolher esse ponto aqui, que é menos 1 e menos 3. O desenvolvimento fica diferente, mas a resposta final sempre se obtém a mesma.
Claro que eu vou escolher os números positivos, que é mais fácil, né? Então, o par ordenado, este ponto é 2 e 6, x, y. Então, é exatamente o mesmo exemplo, o mesmo tipo da letra A. Vou pegar a função genérica, y igual a x mais b. Vamos substituir todos os valores que a gente tem. O y é 6, o x é 2 e o b é 0. 6 igual 2A vezes 2, 2A. O mais 0 não tem necessidade. Vou trocar de lado, menos 2A menos 6, multiplico por menos 1, A igual a 6 dividido por 2, que deu 3. Então, encontrei o valor do A e já tinha o valor do B. Agora, vou pegar a função de novo, mas agora eu substituo só o A e o B para obter a função. Então, f de x, tanto faz colocar f de x ou y, tá? Aqui usei y, aqui uso f de x, é exatamente a mesma coisa. A, 3x mais b, que é 0, a f de x é igual a 3x, porque 3x mais 0 é 3x. Esta é a função e esse é o gráfico desta função. A classificação, como é uma reta crescente, é uma função de primeiro grau, dá para olhar aqui, ó, o x tem expoente 1. Afim ou linear, passou no 0, 0, então ela é linear, até porque o x não está afim de ninguém aqui, então a função é linear. Crescente ou decrescente, está subindo ou o número que está na frente do x é positivo, então é uma função crescente. Bom, agora aqui a letra C. Também é uma reta crescente, é uma função de primeiro grau. Porém, nessa daqui, olhem o que acontece. O gráfico é esse vermelho, o eixo do y é esse, eles se cruzam neste ponto aqui. E eu não sei exatamente quanto vale esse ponto. Eu sei que, na real, esse ponto fica entre o 0 e o 3. É um número entre 0 e 3. Mas eu não sei exatamente qual é o valor. Então, eu não tenho, nesse caso, o valor do B, que nem eu tinha na letra A e na letra B. Então, quando a gente tinha na letra A e na letra B o valor do B, pegava-se o B e pegava-se um ponto. Agora, quando não tem o valor do B, a gente pega 2 pontos. Então, um ponto vai ser esse daqui, que o valor é 1 e 3. 1 para o x e 3 para o y. O outro ponto, nesse caso, pode ser esse, que é menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3. X e y. Antes nós tínhamos um ponto, a gente pegou a função e usou ela como fórmula uma vez. 2 pontos, a gente tem que pegar a função 2 vezes. Então, eu vou botar a função aqui. Y igual a x mais b. A gente substitui os valores. Ó. O y vale 3. O x vale 1 mais b. 3 igual a vezes 1a mais b. Vou organizar, eu gosto sempre de botar letras de um lado e número do outro. Menos A, menos B, igual a menos 3. Pode deixar assim tudo negativo ou multiplicar por menos 1. Eu vou deixar assim, essa daqui é uma. Agora eu vou lá com a outra. De novo, vou pegar a função e vou substituir todos os valores. O y vale menos 3. O x vale menos 2. Vamos fazer as multiplicações aí. A vezes menos 2, menos 2A, mais B. Vou organizar letra para um lado, número para o outro. 2A menos B igual a 3. Lembrando que quando troca de lado, troca de operação. Agora eu tenho duas equações com duas incógnitas, com duas letras. Aí o que a gente faz para encontrar esse A e esse B? A gente monta um sistema. Então, vou copiar a primeira aqui e vou copiar a segunda.
Provavelmente vocês aprenderam dois métodos do ensino fundamental para resolver sistema, que é o método da adição e o método da substituição. Eu prefiro o da adição. O da adição é assim: se a gente pode escolher uma das letras e tentar cortar ela. Lembrando que a gente pode cortar ou cancelar as letras quando é uma positiva e uma negativa. Então, olhem aqui para o B. Quero cortar o B. Decidi cortar o B. Se quisesse o A, também dava para fazer mudanças no A, mas eu vou escolher o B. Quero cortar o B. Então, vou fazer o quê? Essa de cima aqui, eu vou multiplicar ela toda por menos 1. Então, como é que ela vai ficar? Ela vai ficar A positivo, o B positivo e o 3 positivo. A de baixo eu vou copiar igual. Menos B igual a 3. Aí agora o método da adição é assim. O mais B com menos B se cancela. E o resto a gente soma. A mais 2A, 3A. 3 mais 3, 6. Esse 3 está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. O A vai ser igual a 2. 6 dividido por 3, 2. Agora que a gente encontrou o valor do A, a gente pode escolher tanto esta, como aquela que eu multipliquei por menos 1, qualquer uma delas, e substituir esse valor do A para encontrar o B. Eu vou escolher essa daqui, menos A menos B igual a menos 3. No lugar do A, vou colocar 2. Menos 2 menos B igual a menos 3. Passo que tem B para um lado e que não tem para o outro. Menos B igual a menos 1. O B é negativo, multiplica por menos 1, B igual a 1. Ou seja, aquele valor aqui onde corta o eixo do Y era 1. Né? Agora que a gente tem o A e o B, a gente vai pegar de novo a função e só vai substituir o A e o B para ter a função deste gráfico. O A vale 2 e o B vale 1. Esta é a função representada por este gráfico aqui, 2x mais 1. A classificação é uma função de primeiro grau, é uma função afim e é uma função crescente. Letra D. Vamos olhar para o gráfico se tem o valor onde corta o eixo do Y. Então, gráfico, eixo do Y, eles se cruzam aqui. Exatamente neste ponto não tem o valor onde corta o eixo do Y, portanto a gente não tem o B. Se a gente não tem o B, tem que escolher dois pontos. Um ponto é esse aqui, que é 3 e 2, x e y. Outro ponto é esse, que é menos 2 e 4, x e y. Para cada ponto, vamos substituir na função y igual a x mais b, o y vale 2 e o x vale 3 mais b. 2 igual a 3a mais b. Vou passar para cá, fica menos 3a, menos b e menos 2. Passei todas as letras para um lado e número para o outro. Agora vamos no outro ponto, ax mais b. O y é 4, o x é menos 2 mais b. 4 igual a menos 2a mais b. Vamos passar a letra para um lado e número para o outro. Então, 2a menos b igual a menos 4. Duas equações, vamos montar o sistema. Estou copiando essa aqui, menos 3a menos b igual a menos 2. E 2a menos b igual a menos 4. De novo, fica fácil cortar o b, então vou multiplicar uma delas por menos 1. Vou multiplicar a primeira. Então, vai ficar 3a mais b igual a 2. E a de baixo eu copio igual. 2a menos b igual a menos 4. Corto b e somo o que sobrou. 3a mais 2a, 5a.
2 menos 4, menos 2. O meu A vai valer menos 2 quintos. Este é o valor do A. Encontrei o A, a gente escolhe uma delas. Vou escolher essa daqui. 2A menos B igual a menos 4. No lugar do A, vou colocar menos 2 quintos. 2 vezes menos 2 quintos menos B igual a menos 4. Multiplicação com frações é um numerador vezes numerador, o denominador, que é 1 vezes o denominador. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes 5, 5. Menos B igual a menos 4. Tenho fração, vou ter que fazer o mínimo, que é 5. 5 dividido por 5, 1 vezes menos 4, menos 4. Vou copiar o menos. 5 dividido por 1, 5 vezes B, 5B. 5 dividido por 1, 5 vezes o 4, 20. Que o menos eu já copiei, menos 20. Corto o denominador. Passo o que tem B para um lado e o que não tem para o outro. 5B menos 5B igual a menos 20 mais 4. Vou fazer aqui em cima agora. Menos 5B igual a menos 16. Multiplico por menos 1, fica tudo positivo. B igual a 16 dividido por 5, que não dá para simplificar. Então, agora encontrei o valor do A e o valor do B. Vou escrever a função AX mais B. O A, menos 2 quintos, X, mais o B, que é 16 quintos. Esta é a função representada pelo aquele gráfico. É uma função. Onde é que eu vou escrever? Vou botar aqui em cima, tá, gente? Senão não vai dar. É uma função de primeiro grau. É uma função afim, que o x está afim do 16 quintos. E é uma função, como o x na frente dele é um número negativo, é uma função decrescente. Essa é a classificação dessa função. Número 6. Sabendo que a função y é igual a mx mais n, coloquei aqui, admite 3 como raiz, então a raiz é 3. E f de 1 igual a menos 8. Determine o valor de m e n. Bom, então aqui, primeira coisa, sempre que a gente tem o valor, quer calcular a raiz de uma função, a gente iguala ela a zero. Então, se essa daqui já é a raiz da função, significa que a função foi igualada a zero. Ou seja, a raiz da função é sempre o valor do x. Então, o 3 é o valor do x e ela foi igualada a zero. O par ordenado que representa a raiz da função é 3 e 0. 3 é o valor do x e 0 é o valor do y. Além disso, dizia que a f de 1 é igual a menos 8. O que isso significa? O 1, como é f de x, está no lugar do x. Então, a gente tem o par ordenado 1 e menos 8. O 1 é no lugar do x e o menos 8 é no lugar do y. Então, a gente tem 2 pontos. O que a gente vai fazer? Como a gente fez com os gráficos, quando tinha 2 pontos. A gente vai substituir isso na função. Então, primeiro esse ponto aqui, ó. No lugar do y, eu vou colocar 0. No lugar do x, eu vou colocar 3. E o resto eu deixo assim. Aí vai ficar 0 igual a 3m mais n. Vou organizar letra para um lado e número para o outro. Menos 3m menos n igual a 0. Tá aqui uma equação. A outra equação. Agora com o 1 e o menos 8. Vou substituir aqui nesta função. Ó. No lugar do y, eu coloco menos 8. Igual m. No lugar do x, eu coloco 1 mais n. Vai ficar menos 8 igual m vezes 1, m mais n.
Vou organizar a letra para um lado e número para o outro. Menos m menos n igual a 8 positivo. Estão aqui as duas equações. Com duas letras, a gente monta um sistema. Então, vou copiar esta primeira aqui, menos 3m menos n igual a 0. Vou copiar a segunda. Copiei elas. Como os n's, os dois são negativos, vou multiplicar uma delas por menos 1. Eu vou multiplicar a primeira. Então, vai ficar 3m positivo, o n positivo e o 0 continua sendo 0. A de baixo eu copio igual. Corta os n's, eles se cancelam porque um é positivo e outro é negativo e soma o restante. 3m menos m, 2m, igual 0 mais 8, 8. m igual a 8, dividido por 2, o m deu 4. Encontramos o valor do m. Agora, a gente escolhe qualquer uma das equações. Pode ser esta primeira, esta segunda, pode ser aquela que eu multipliquei por menos 1, qualquer uma dá certo. Eu vou escolher essa aqui. Menos m menos n igual a 8. No lugar do m eu vou colocar 4. Menos 4 menos n igual a 8. Passo que tem n para um lado e que não tem para o outro. Menos n igual 8 mais 4, 12. O n é negativo, multiplica por menos 1, n igual a menos 12. Encontrei m e n. Daí no exercício dizia na letra A o valor de m e n. Tá aqui, m e n. Como a gente tem aqui, são duas equações com duas letras diferentes, o conjunto solução a gente coloca entre chaves e entre parênteses, como se fosse um par ordenado x e y, em ordem alfabética. Então, antes o valor do m, vírgula, e depois o valor do n. Fecha parênteses e fecha chaves. O conjunto solução é um par ordenado m e n, 4 e menos 12. Isto era a letra A. Tá, então a gente tinha feito a letra A, que na letra A aparecia, a gente encontrou o m valendo 4 e o n valendo menos 12. Na letra B, pede escreva a função. Então, para escrever a função, a gente volta àquela função dada lá no começo, mx mais n, e para escrever ela é só substituir o m, que é 4, e o n, que é 12. Aqui está a função, então escreva a função, é só isso. Letra C, diz calcule f de 10. Então, na letra C, pede para achar isso aqui, ó, f de 10. É isso que pede o exercício. Então, é a mesma coisa que a gente tem aqui no lugar do y, ao invés de ter y, tem f de x. Então, a nossa função que a gente encontrou na letra B é 4x menos 12. Então, se o y é f de x, eu posso dizer que a função é f de x igual a 4x menos 12. Como eu quero achar f de 10, tudo onde tem x eu coloco 10. Então, vai ficar f de 10 igual a 4 vezes 10 menos 12. F de 10 igual a 40 menos 12. F de 10 é igual a 28. Conjunto solução igual a 28. Letra D. Calcule f de x igual a 10. Então, cuidem para anotar a diferença. A f de 10, eu coloquei o 10 no lugar do x. Agora, na letra D, está pedindo para calcular. Calcule f de x igual a 10. Significa que é para igualar a função a 10 e não colocar mais o 10 no lugar do x. Então, eu vou copiar a minha função 4x menos 12 e vou igualar a 10. Passo o que tem x para um lado e o que não tem para o outro. 10 mais 12, 4x igual a 22. O 4 está multiplicando, passa
dividindo. 22 dividido por 4 não dá exato, então vamos simplificar por 2. 22 dividido por 2, 11. 4 dividido por 2, 2. Conjunto solução, 11 sobre 2.